O Santos divide a liderança do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. Fica atrás apenas no saldo de gols, um critério de desempate. E o Fluminense, no final de semana em que os santistas alcançaram os atuais campeões do país, entrou na zona de rebaixamento ao ser derrotado pelo Vasco por 2-1. Algumas pessoas fazem comparações entre os estilos de santistas e tricolores. Existem pontos em comum, mas não são times iguais. Pelo contrário, são times que têm claras diferenças. São times que são, digamos assim, bem inovadores, talvez, em relação àquilo que se joga hoje no Brasil há algum tempo. Pode ser. São times realmente diferentes da média do que temos no país. As equipes ditas reativas, os times que não gostam da bola, nesse aspecto, sim. Os dois gostam da bola, mas as diferenças existem. O Fluminense é um time que joga basicamente com a posse de bola. É um time que faz questão de tê-la. Tenta muitas vezes sair jogando do seu campo, até atraindo o adversário para que marque a sua saída, para superar aquela primeira linha de marcação do oponente e aí ganhar espaço para acelerar o jogo atrás da linha defensiva do adversário e se aproximar da área com mais condições de finalizar. O Santos faz muita pressão em cima do homem que tem a bola, acelera mais as suas jogadas ofensivas. É um time mais objetivo. E eu diria que o Santos não é tão, digamos assim, ávido, não tem um desejo tão ávido pela posse de bola como o Fluminense. Então os estilos têm algumas semelhanças, mas eles não são iguais. Não dá para comparar a maneira como um pensa futebol, Jorge Sampaoli, argentino, técnico do Santos, e o Fernando Diniz, brasileiro, técnico do Fluminense nessa temporada. O Fluminense tem problemas maiores do que os do Santos. Não só os salários atrasados, com uma frequência maior, o que é terrível, mas também as baixas. O Santos tem baixas. Perdeu o Rodrigo, né? Foi vendido, mas essa já tem uma baixa esperada e o dinheiro do Rodrigo é o que está permitindo ao Santos conseguir equilibrar minimamente as finanças, vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Mas perdeu, por exemplo, o Jean Lucas. Jean Lucas é um jogador que o Flamengo emprestou para o Santos, aí vendeu durante a Copa América para o Lyon e o jogador foi para a França e deixou o Sampaoli sem ele. Ou seja, o técnico nem sabia, ao que tudo indica, que poderia perder esse atleta como perdeu. Antes saiu o Bruno Henrique, o Gabigol, lá no começo do ano, foram para o Flamengo. No começo da temporada, o São Paulo já sabia que não contaria com esses atletas. O Bruno Henrique até ele tentou segurar, mas não foi capaz de convencer os dirigentes do Santos, porque o clube precisava do dinheiro. O Fluminense, por sua vez, sofre baixas, né? Everaldo já está jogando pelo Corinthians, Luciano tentando sair, tem o Atlético, tem o Grêmio, os clubes interessados. Esses dois formavam com o Johnny Gonzalez o trio ofensivo do Fluminense. Esse trio não existe mais. E contra o Vasco, sequer o Gonzalez pôde jogar. Aí entra João Pedro, aí entra o Pedro, né, que agora está jogando como titular. Outras características, muda completamente a proposta de jogo do Fluminense. Até essa definição rápida, essa aceleração do jogo fica mais comprometida. O Fluminense tem que ficar se remontando. Os problemas existem nos dois. Os do Fluminense me parecem maiores. Não só por um elenco inferior, situação financeira pior ainda, né? E também pelo fato de sofrer mais baixas. Contra o Vasco, o Fluminense tinha só 4 jogadores, 4 de 11, que atuaram como no 11 inicial da partida contra o Goiás, que foi na primeira rodada do campeonato. Aliás, o jogo até que o Fluminense perdeu por 1-0 no Maracanã, sendo muito prejudicado pela arbitragem com o VAR. O Santos tem goleiros, tem o Vanderlei e tem o Everson, que joga melhor com os pés, virou titular e que também vive um bom momento. O Fluminense não tem goleiro. O Rodolfo, que foi punido por doping, era um goleiro inseguro. E agora, sem ele, né, que não está podendo, jogar, o Fluminense sofre ainda mais, né? Sofre ainda mais porque contratou o Muriel. O Muriel ainda não tem condições de jogo e o Agenor é um goleiro muito fraco, muito fraco. Contra o Vasco, inclusive, falhou mais uma vez, a meu ver. Então, são diferenças claras. A única situação, a única posição onde me parece que o Santos não é tão bem servido é o ataque. O Fluminense tem o Pedro, que é melhor do que os atacantes do Santos, e tem o João Pedro, garoto de 17 anos, que quando joga no comando do ataque faz muitos gols. Agora está jogando numa posição um pouco diferente e a gente já percebe que ele sente dificuldades. Talvez até o Fernando Diniz precise repensar isso, repensar no posicionamento do João Pedro, ou fazer com que ele vire reserva do Pedro e buscar uma outra formação. Mas sem o Gonzalez, com baixas, ficou mais difícil ainda contra a equipe do Vasco. Não jogou o Alan, não jogou o Ganso, bem complicada a situação do técnico do time carioca. E além disso, um outro detalhe que é importante. O Jorge Sampaoli é um técnico campeão da Copa América com o Chile, fez a seleção chilena chegar onde nunca havia chegado, vencedor com a Universidade de Chile, treinou o Sevilha na Espanha, foi a uma Copa do Mundo com a Argentina, foi mal, mas teve essa experiência. É um técnico mais rodado, um técnico mais experiente. Fernando Diniz é um técnico que ainda não teve todos esses desafios, evidentemente. Então, são técnicos de estágios distintos. Sampaoli mais pronto, maduro, conseguiu uma campanha sensacional e agora
brigando até pela liderança, sonhando com o título, e o Fluminense com o Fernando Diniz com aspirações muito menores. Acho que o Fluminense sai da zona de rebaixamento, consegue até fazer uma campanha melhor se o trabalho tiver evolução, e eu acho que vai ter. O Fluminense não tem feito jogos ruins. Contra o Vasco foi, mas contra o Ceará o time jogou bem, especialmente no primeiro tempo. E o detalhe, né, que é bem importante, contra o Vasco, acho que aí houve um erro, algo que o Diniz e o Fluminense talvez precisem, talvez não, acho que precisa rever isso aí. O time faz 1-0, aí toma um empate, aí já tinha um jogador expulso e permite ao Vasco que tenha uma chance de colocar o Pikachu para partir na direção do gol, quase que sozinho, ele sofre a falta do Frazan, e aí houve uma expulsão para mim muito rigorosa, porque ele não tinha a bola sob o domínio, não era uma claríssima situação de gol para o jogador do Vasco da Gama, mas o árbitro foi rigoroso e expulsou para mim de forma errada o Frazan. O Digão não, expulsão correta, mesma situação, 2 cartões amarelos, acho que a expulsão foi certa. O Fluminense com menos um homem, ele aí não tem como manter essa característica de jogo, ainda mais jogando fora de casa, o Vasco pressionando, precisando do resultado. Teria que ter recuado suas linhas e se protegido da sua defesa. Não é a proposta tricolor? Ótimo, legal, mas ali seria uma emergência. E o time ainda assim permitiu, adiantou suas linhas e permitiu que o Vasco colocasse a bola atrás da sua defesa, né? Entre a sua última linha defensiva e o goleiro, para o Pikachu entrar ali quase que livre. O Frazan vai, faz a falta e acaba sendo expulso. Acho que esse ponto o Fluminense precisa rever, precisa ajustar situações de jogo em que é preciso entender suas limitações e até ser um pouco menos ousado. Veja bem, não estou tentando aqui fazer com que o Fluminense mude sua característica, muito pelo contrário, mas são situações em que é necessário, às vezes, você fazer uma adaptação e até ser um pouco mais humilde, digamos assim. O Santos tem mais elenco, o Santos é melhor, o técnico é mais experiente e surpreende na posição que ocupa, porque faz um ótimo trabalho o Santos com o São Paulo e seus jogadores. E o Fluminense, falta algo. Joga bem, mas não consegue os resultados. E aí acaba ficando numa posição que também não é a posição compatível. O Fluminense tem time para ficar num lugar melhor, embora tenha sofrido muitas transformações nesse Campeonato Brasileiro de 2019. Acho que não vai cair, acho que deve reagir. A questão é o desespero, a pressa, né, e a necessidade, entre aspas, muitas vezes de mudança urgente para buscar uma solução rápida para os problemas. Isso pode comprometer, evidentemente, o trabalho de qualquer treinador.